Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje você vai assistir uma conversa muito maneira com a Anitta, cara. A gente falou de um monte de coisa que tem a ver com esse novo momento dela, esse novo trabalho dela, inclusive. E, cara, a gente falou de macumba, falamos de espiritualidade, falamos de carreira, falamos de voltar às raízes, falamos do momento que ela tá vivendo, falamos o que vale a pena na vida, no fim das contas. E, cara, você não vai... Putz, você não vai se perdoar se você perder esse papo, tá bom? Então fica aí que... Ó, inclusive, ele meio que começa do nada, porque ela chegou, a gente foi conversando, pá, não sei o quê, senta ali, continua conversando, os caras, não, tá gravando, tá gravando. Um menu de assuntos aleatórios embalado em autoimportância forçada. Apertem os cintos. Vambora. Então vocês vão ver aí que foi, sei lá, só assiste, irmão. Uma das coisas que eu senti foi o seguinte, Anitta, me ajuda aqui. Tu vem fazendo um movimento de internacionalização, né? Tu lança trabalho com The Weeknd, vocês estão trabalhando juntos, você vai abrir uns shows dele, não é? Isso. E esse álbum Equilibrium, ele me lembra, pelos feats que tem, por quem tá junto contigo, pela como esse álbum soa. Tanta análise e pouca conclusão. Fica para o próximo vídeo tentar organizar esses fatos complexos. Ele me parece uma Anitta falando de Brasil, dela mesmo, e me parece, por exemplo, tem várias quejas. Que é uma música em português que tu coloca em espanhol, a sensação que eu fico é, olha aqui, gringos, digere assim, mas ó, isso aqui é brasileiro. O que é o Equilíbrio? Então, na verdade, esse álbum nasceu da seguinte maneira. Eu estava vindo de processos e situações profissionais que me frustraram um pouco. A análise cultural é intensa, mas o que interessa é o ritmo, não a terapia de estúdio. Me deixaram num lugar de vida meio questionando muita coisa, né? Eu abri mão de muita coisa na minha vida por causa da carreira internacional e conquistei muita coisa em prol disso também. Foi maravilhoso, né? Não é à toa que o The Weeknd me convidou para cantar com ele e muitas outras coisas aconteceram internacionalmente na minha vida. E aí, só que... O drama internacional sempre vem com um soque misterioso e vazio. A gente sabe como é. Eu não me sentia tão preenchida quanto eu me sinto quando eu estou próximo à minha família, na minha casa, fazendo show no Brasil, que tem uma energia, e não adianta, é difícil assim para... Eu vou dar um exemplo aqui, e eu não sei nem se eu deveria dar esse exemplo, qualquer coisa o Paulo corta. Que é uma pessoa que eu amo muito, que é muito minha amiga. Parece que o show foi na sua memória de roteiro, e não no palco. Tente focar. Grande amor da minha vida. Tudo que eu preciso, um conselho, é pra ela que eu ligo, é com ela que eu converso, que é a Xuxa. Porra! Há um tempo atrás, eu tava conversando com... Eu sempre converso com ela sobre a vida. Uma vez eu fui ver o documentário das Paquitas, você viu? Esse documentário das Paquitas é incrível, na Globoplay. E aí elas estão lá falando sobre, em vários episódios falando sobre como era difícil, como era pesado, como era desumano. Onde foi parar o amor? Você pulou do romance para documentários de girl group. Foco. Elas vão pontuando em vários episódios tudo de ruim, como era ruim aquilo. Que elas queriam muito por amar a Xuxa, por ser, mas como que era um ambiente ruim, difícil, etc. E aí lá pro meio vem um mistério de uma Paquita que sumiu. Ela simplesmente sumiu. Não falou com ninguém. Não queria aparecer no doc. Não queria falar com mais ninguém. Ela desapareceu, ela sumiu. Plot twist nível Netflix. Ela sumiu porque não encaixava na narrativa dramática deles. E fica-se o mistério. O que será que aconteceu para que essa Paquita, de repente, quisesse desaparecer sem falar nada com ninguém? E fica esse mistério um tempão na série. E pra mim tava óbvio, porque eles já estavam falando há vários episódios como que tava péssimo, como que tava desumano. Não no sentido do trabalho ser ruim, mas era um dia a dia para um adolescente puxado, pesado e tal. A própria Xuxa falando, né? E aí eu fiquei pensando, mas gente... Drama barato demais. O mistério era o seu exagero narrativo, não a Paquita sumindo. Eles precisam de um outro motivo além, alguma outra coisa que elas já estão
todos os episódios estão sendo sobre o quanto que isso era exaustivo. Ela não pode ter sumido só por isso? Tipo, só não, né? Por esses motivos, sabe? E eu acho que o brasileiro, ele tem muita dificuldade de acreditar que no Brasil é melhor. Eu acho que a gente tem uma síndrome que vem da colonização, da maneira como nós fomos explorados, roubados, né? De plot twist dramático à teoria da conspiração histórica. O roteiro está caótico, meu amigo. Os indígenas foram mortos, os africanos trazidos para o Brasil, os escravizados trazidos tiveram que esconder sua religião, os indígenas tiveram que aprender uma nova religião, enfim. A forma como tudo foi tão explorado, tratado tanto como vocês não são ninguém, acabou que a gente ficou com essa herança sanguínea, talvez, de não acreditar. Ah, sim. A história sempre cobra um preço alto, seja na genética ou no senso de desconfiança. Que aqui pode ser melhor. É uma dificuldade imensa. Então, as pessoas têm... para eu voltar para o Brasil, alguma coisa aconteceu. Ela fracassou. Amor, deu um Google, deu um chat GPT, fracassar, imagina, meu Deus, se eu fracassar assim, eu queria fracassar assim pro resto da vida, porque que fracasso maravilhoso. A minha vida, para mim, foi vitória atrás de vitória e vitórias que eu nunca imaginei que eu fosse ter na minha vida. A narrativa pulou de vagina para vitórias. O Google nunca ensina coesão, meu caro. É mesmo, porque assim, me parece muita coisa calculada, Anitta. Gente, o número 1 no mundo, a primeira artista da América Latina a ser número 1 do Foda mundo. demais. Mas você, além de você querer, você estava preparada e você tinha você tem um exército de fãs que te tudo bem, ajuda. mas isso é muito, muito, na minha opinião. Uma música com a Madonna, uma música com o Snoop Dogg, com o The Weeknd, com o Pharrell produziu e escreveu uma música pra mim. A lista de sucessos é longa. Mas o talento? Continua sendo um grande mistério, né? Eu não consigo mensurar. Eu encontrei com o Rei, junto com o Raoni, com o cacique Raoni, que pra mim tá em outro lugar. Desculpa, perdão a todo mundo. Pra mim, o cacique Raoni tá aqui acima de qualquer rei, qualquer coisa, tá o cacique Raoni pra mim. E eu encontrei com o Rei junto com o cacique Raoni para falar da Amazônia. E, tipo, eu não poderia imaginar coisas assim. Isso pra mim tá além da minha... Sabe, a Viola Davis assistiu meu documentário. Eu tava no Grammy falando com a Beyoncé, sabe? É um masterclass em devagar. Apenas os nomes já contam uma história de confusão épica. A Rihanna me contratou para fazer propaganda da lingerie dela. Desculpa, isso eu não conseguiria. Eu poderia ter imaginado várias coisas, mas essa quantidade de coisas, difícil, né? Então... Mas, ó, eu vejo que tu tem como referência Carmen Miranda pra cacete, né? Carmen Miranda, o que é o que é Carmen Miranda? Carmen Miranda é uma mulher foda, que levou a cultura do Brasil pra A transição entre Rihanna e Carmen Miranda foi épica. Agora, por favor, filtre esse fluxo de consciência. fora de uma maneira eficiente, né? Chamava atenção pra cacete. E é por isso que tu gosta dela? Mas porque... a Carmen Miranda era extremamente esculachada pelo Brasil perto da morte dela. Eles falavam super mal dela. E depois que ela morreu, ela virou um mártir. O enterro dela foi lotado e todo mundo lá. Mas até então, ela sofria de depressão, de tristeza, porque as manchetes no jornal eram falando que ela se americanizou, que ela era isso, que ela era a escória do país. Era terrível. O brasileiro não valorizou a Carmen Miranda até ela morrer. O Brasil só valoriza o talento quando ele vira lenda e drama histórico. Timing cultural questionável. Depois que ela morreu, ela virou o máximo. Mas você olha, antes ela era escorraçada pelas pessoas. Ela veio para o Brasil, a vez que ela veio cantar, depois dela começar os primeiros trabalhos internacionais, ela foi vaiada, ela ficou arrasada de ter vindo. E isso, na verdade, eu virei muito fã dela depois que... eu estou contando como que eu cheguei nesse álbum, né? Mas faz 3 anos que eu comecei a ficar bem doente depois do Covid, minha saúde... Não, é do físico mesmo. De crítica de carreira pop a relato médico pessoal. Qual é o fio condutor desta narrativa, por favor? Depois do Covid, meu corpo nunca mais foi o mesmo.
E eu comecei a ficar muito doente e um diretor de cinema me deu o livro, a biografia da Carmen Miranda, e falou assim, ó, tô te dando esse livro para você mudar o final da história. E eu não entendi nada, né? E aí eu fui ler o livro e eu comecei a ver tantas similaridades no nosso jeito de ser, nas nossas escolhas de vida, nas coisas parecidas que aconteceram na vida. Tinha momento do livro que eu sabia o que ia acontecer, o que ela ia fazer. Ou o diretor te deu um roteiro de vida, só que com samba e muito drama biográfico. Só porque é o que eu faria, entendeu? Dela chegar e falar assim, ela tá lá fora e eles querem que ela fizesse em espanhol e ela insistindo no português, e aí eles falando... Aí vinha o cara que trabalhava com ela e falou, mas eles querem português, querem espanhol? Ela falava, mas eles falam português? Não. Então fala que eu tô falando espanhol. E ela seguia, sabe? Tipo, é minha cara fazer isso, sabe? Tipo, de quando escreveram Tá Aí pra ela, que escreveram numa intenção de ser uma música mais bougie, mais cool, mais nariz em Onde começou o espanhol e terminou o quê? A narrativa é um turbilhão confuso sem foco. pé. E ela queria essa produção do povão. E ela enganou o cara de última hora, era um médico, ele saiu fora, ela trocou, já estava com a banda toda pronta, vambora. Isso é o que eu li no livro, né? O que estava no livro. Vambora, e fez do jeito dela, e deu certo do jeito dela. Então, muitas coisas eu comecei a ver as similaridades, até chegando no final do livro e vendo a quantidade de trabalho que ela estava fazendo. Clássico do eu provei que eu estava certa. Esse roteiro já foi usado em 1000 vidas, amiga. Ela foi uma grande estratégia, essa expressão que a gente tem, né, da política da boa vizinhança. Isso era um ministério que foi criado da boa vizinhança para que, durante a Segunda Guerra, os países da América, tanto do Sul quanto do Norte, se mantessem unidos durante a Segunda Guerra Mundial. E eles precisavam de um nome que representasse toda a latinidade. A latinidade não é só ou Brasil ou países que falam espanhol. Em suma, toda a política de vizinhança é só geopolítica disfarçada de boa intenção. Então eles encontraram a Carmen, que estava fazendo shows na Argentina, no Brasil, e levaram ela para fora para trazer essa ideia de que, ok, a América é uma coisa só. Porque em tempos... Agora não, né? Agora tem separação, mas em tempos de necessidade, a galera... A mensagem é tudo, né? Fizeram isso com a Disney, inventaram o Zé Carioca, tinha um outro que era como se fosse o Zé Carioca, mas do México. Enfim, aí tem tudo isso. E assim, quando eu comecei a ver a quantidade de trabalho e como que ela morreu por conta do trabalho, ela teve uma parada cardíaca, um infarto ao vivo num programa de TV. Entre geopolítica da carne e infartos teatrais, o único elo é a total confusão. E eu falei, caraca, cara, isso é a minha cara pro jeito que eu levo a vida. E eu comecei a internalizar na minha cabeça essa necessidade de mudar, de mudar esse final. E não estou me comparando com ela, não estou dizendo que eu sou igual, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu me identifiquei, ponto. Quem achar que tem que comparar, bom. Quem não achar, tá tudo bem também. Identificação é a nova terapia. Mas cuidado para lembrar de onde você pegou esse manual. E eu comecei a mergulhar no autoconhecimento e a buscar outros sentidos para minha vida. Até então, tu estava fazendo o quê? Procurando ficar mais famosa? Até então, eu estava procurando ter mais números, mais fama, mais dinheiro, mais... E o dinheiro não era nem para eu gastar, porque eu doava tudo. Você ia me pedir coisa, eu ia doar para quem está precisando. Ou eu ia gastar em clipe, gastar em mais performances e apresentações. Buscar sentido sempre termina na conta do clipe e da performance. O propósito é o lucro. Então não era nem para eu ficar rica, era só porque eu queria continuar produzindo. Era um vício em trabalhar. E é um vício de atender as expectativas da sociedade. Mas você olha para a internet, é infinita a possibilidade. Os números são infinitos. Você pode nunca mais parar e você nunca vai alcançar um objetivo, porque não tem fim. Então eu comecei a mergulhar no autoconhecimento e buscar o que é isso? O que vai me O vício é só o algoritmo da sociedade nos dizendo que nunca basta. satisfazer. Faz quanto tempo, Anitta? 3 anos. 3 anos, tá. Isso. Foi aí que tu foi conhecer, por exemplo, Lucilena Galvão? Isso, exatamente. Mas você já era uma pessoa religiosa antes? Então, religiosa sim,
Mas eu não acho que religião, dependendo de como você a segue, eu não acho que ela te leva para o autoconhecimento ainda. Eu acho que as religiões ainda estão muito presas numa coisa de a comunidade, o pertencimento a aquele grupo. O especialista está pronto para desconstruir crenças, um divã em formato de podcast. E não um entendimento de você próprio. Até no próprio candomblé, que eu sou do candomblé, a gente tem lá no terreiro, muitas vezes as pessoas estão no terreiro reparando na roupa de ração do outro, quem fez a festa do santo mais caro, quem o ebó foi mais bonito foi o de quem, o irmão comprou qual assentamento para o santo. São coisas de uma pequenez que eu não acredito que é a mensagem do orixá, entende? Eu acredito que a mensagem do orixá é você entender aquela passagem do seu orixá. O que as lendas do meu orixá me ensinam? Transformar o detalhe em crítica filosófica. É sempre assim que se fala de espiritualidade profunda. Pô, as lendas do meu... Tem a lenda de... Tem Logum Edé com Oxalá, que fala bastante, né? Das maldições que Oxalá deu para Logum Edé por conta do ego, por conta da imaturidade de Logum Edé. Então você vai vendo as lendas e você fala, pô, o que eu tenho, o que a lenda do meu orixá está querendo me ensinar aqui? Amigo, respira fundo. É um oceano de nomes e conceitos sem nenhuma bússola. Pô, então se ele se ferrou por causa dessa coisa egóica, talvez eu tenha que trabalhar aqui o meu ego e tal. Para mim isso é o orixá. É você olhar, sentar na mesa, ter uma queda, pô, a queda agora fala de, sei lá, não sei, uma queda de... Diabo é uma queda. A queda é quando você vai jogar o búzios. Tá. E tem umas quedas dos caminhos da sua vida. E cada caminho te passa uma história. É muita filosofia barata misturada com a ansiedade existencial do século XXI. E aí dentro dessa história você conhece aquela história e você pensa, qual é a lição que isso está querendo me passar? Então, quanto que isso interferiu na tua vida? Antigamente, como que eu ia pro terreiro? Eu ia pro terreiro pensando, bom, o objetivo da minha vida é tal coisa. Então eu vou lá pro terreiro e eu vou buscar o que eu tenho que fazer para chegar no meu objetivo. Bom. Óbvio, com honestidade, e não existe, assim, para mim, tá? Então o progresso nos tirou o mapa e o terreiro virou só uma teoria, hein? Eu não sei, não tô falando que não existe no mundo, porque eu não conheço a casa de todo mundo, eu conheço a minha. Eu conheço meu ser, meu eu. Não é que você vai fazer um trabalho e falar, eu quero não sei o quê e eu vou te dar... Não existe, para mim não existe isso. Existe você acalmar a sua mente, existe você agradar ao seu ori, a sua cabeça, ao seu corpo, e você ir recebendo essa clareza de espírito, de alma que você precisa para alcançar os seus lugares. Isso é o que eu acredito, tá? Clássico. Neologismos místicos para dar profundidade onde só havia necessidade de um bom café e silêncio. Então, mas eu ia com esse objetivo de tipo, eu quero crescer aqui, quero crescer ali, quero crescer ali. Bum! E eu ia com essa mentalidade. Hoje, eu já vou com a mentalidade de tipo, o que é o melhor para mim? O que vai me fazer mais inteira? O que vai fazer eu cumprir a minha missão aqui nesse planeta, ajudar outras pessoas além de mim mesma, fazer feliz outras pessoas além de mim? Como que eu saio dessa vida um degrau acima do que... O manual da vida perfeita é sempre mais crescimento e menos planos concretos. Deu para sentir a vibe. Eu cheguei vários degraus acima do que eu cheguei. Ponto. Então, se o meu ensinamento for não estar mais no sucesso, vamos ver o que tem isso a me ensinar. Vamos buscar isso, então vamos aprender. Então, hoje eu vou com esse pensamento. Então, eu acho que a religião, eu sempre fui religiosa, eu cantei na igreja desde de pequenininha, cantei quase 10 anos na igreja. Minha mãe é muito católica, meu pai é do candomblé. De ensino a sincretismo religioso familiar em segundos. A transição foi épica e um pouco caótica. Eu continuo rezando Ave Maria, Pai Nosso, eu continuo acreditando. Tem uma gruta de Nossa Senhora que eu construí aqui na minha casa. Eu realmente tenho fé, acredito em Jesus Cristo, em Nossa Senhora, em São Miguel Arcanjo,
Em tudo que você falar, eu tô acreditando. No Ganesha, no Buda, entendeu? Na deusa Tara, tudo que você falar, tô acreditando. Aham. Tudo que for pro bem. Mas às vezes eu acho que a religião, a comunidade, às vezes vira uma coisa muito mais da cobrança O problema não é crer em tudo, é o peso da cobrança que a própria fé impõe. ao outro, julgamento ao outro, do que você olhar pro seu próprio umbigo e evoluir você. Mas isso é um problema do ser humano, no fim das contas, né, Anitta? Isso é o ser humano olhando a doutrina e transformando ela num troço corrupto, entre aspas, né? Que é, por exemplo, dá pra... Isso a gente pode falar... Tudo que você falou tem em algumas... Na verdade, eu diria em todas as Parece que o problema é sempre a humanidade e a doutrina corrompida. Roteiro clássico. religiões. Todas as que eu fui, eu vi coisas parecidas. Então, eu já fui na igreja evangélica, também tinha lá o cara que ficava falando da roupa do outro, mas ele era adúltero, né? Fica, pô, caralho, qual é desse cara? Mas a religião me parece, de uma forma geral, um manual para tu ser um ser humano legal, né? A gente que pega isso daí e corrompe e transforma num troço horrível. É que eu acho que a gente tem que adorar a mensagem e não o mensageiro. O julgamento é eterno. Só que a roupa de quem critica muda, mas o púlpito não. Porque quando a gente se pega no mensageiro, aí a gente está querendo que aquele ser humano, que está falando, seja o Deus daquela mensagem. Porém, humanos são seres em constante evolução. Para a gente evoluir, a gente precisa errar, a gente precisa cair. Então você está endeusando e esperando perfeição de um mensageiro que também está no processo de aprendizado dele. E aí vira uma arrogância espiritual, porque só o ego consegue se colocar num lugar superior ao outro e superior à mensagem, né? O discurso ideal de quem erra, mas acha que sabe tudo. Clássico do ego iluminado. Então eu acho que fica esse lugar meio perdido, onde você está exigindo, esperando do outro uma santidade, um endeusamento para você copiar que ele não existe. É como se você pensasse assim, bom, eu preciso ver que alguém consegue, que aí significa que eu consigo também. Mas aí você está se limitando muito às capacidades do outro, né? Você não está se vendo dentro da sua capacidade. E eu acho que quando eu comecei a buscar essas coisas, eu fui abrindo a minha mente 3 anos atrás, eu fui para um Parece um TED Talk que foi escrito com dicionário e muito excesso de autoconhecimento. retiro que me ajudou muito, de muito autoconhecimento, que me ajudou a me dar ferramentas para me conhecer, entender quais os meus gatilhos, por que eu fico estressada, por que eu fico isso, por que eu trabalho viciosamente e etc. E Foi nessa época que tu postou aquela parada no Instagram, que deu uma repercussão, ou não? Essa daí tu foi... Ai, eu não quietinho? lembro, não Tá sei. bom. Eu já fui várias vezes nesse retiro, mais de 6 vezes nesses 3 anos. Parecia que o vocabulário é muito avançado para os problemas tão básicos, né? E eu acho que a gente... O que acontece? No início, foi um caminho que eu acho que muita gente tem, que eu tô aqui nesse lugar. Aí eu tô procurando evolução, eu vou pro oposto dele. E hoje eu entendo que não é isso. Se você tá morrendo de frio, você não quer morrer de calor. Verdade. Você vai falar, pô, tô morrendo de frio, alguém me ajuda? O que você quer? Agora eu quero morrer de calor. Não. Você está morrendo de frio, você quer entrar no meio termo entre morrer de frio e morrer de calor. A evolução é um termostato emocional. Não adianta forçar a barra, amigo. Você quer estar aqui numa temperatura ok. Mas eu acho que o grande problema é isso, a gente achar que a gente está nesse lugar e para evoluir a gente tem que ir para o oposto. E isso não existe, você tem que encontrar o meio termo, é o que o Tao fala, né? Não é você ficar indo do 8 para o 80, tem até uma tatuagem do 8 e 80 na perna. E eu sou esse equilíbrio no meio aqui. Você está esse equilíbrio agora, né, Anitta? Graças a Deus. Com todo respeito. Estou. Porque tu não tava muito. Não O meio termo é o refúgio perfeito para quem perdeu completamente a linha de raciocínio. estava nem um pouco, mas não é uma... Mas é uma busca, porque eu posso daqui 6 meses cair de novo e não estar mais nesse equilíbrio, entendeu? Você é uns 10 anos mais nova que eu. Coisas que você falou aí, pra mim, parecem coisas de pessoas que vão amadurecendo mesmo, entendeu?
Coisas que você falou aí, eu senti também, e assim, eu não sou a Anitta, entendeu? Eu não tava nem na internet, era outra história. Mas é a questão de enxergar a coisa e me parece que meio que precisa viver. A epifania da maturidade. O crescimento pessoal sempre rende ouro para o algoritmo. Tem que viver. Né? Não adianta alguém te falar. Você tem que tomar na cara, né? Você tem que perceber, você tem que querer, você tem que... Senão, eu acho que também não é a idade que diz. Não é. É você com o seu chamado, com as suas vontades. Com os Que seus dá pra tu ter 40 anos e agir igual um moleque de 15. Exatamente, com certeza. E eu acho que isso começou a acender em mim. E eu comecei a não ver mais tanto poder e tanta importância e valor. É o despertar espiritual que custa um vídeo de YouTube. Clássico e previsível. No internacional, em ser a maior ou ser a primeira, tanto assim, sabe? Antes eu tinha essa sina de dizer, eu fui a primeira, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Por quê? Cara, não sei, porque a gente quer... Porque tu veio de Honório Gurgel? Não sei, porque a gente quer se sentir especial, eu não sei, é viciante. Porque tu era jovem? Também. Eu fico pensando nisso, porque assim, de novo, eu não sou a Anitta, eu não sou Luciano Huck, eu não sou a Géria, eu sou conhecidinho, eu não sou famoso. Teorizar sobre vaidade enquanto só eleva o próprio senso de importância. Clássico. E pra mim já é meio estranho, entendeu? Eu fico pensando no Neymar ou você indo no Chove Cinema. Não dá. Tem que ter um cinema na tua casa, né? Um saco, puta que pariu. Às vezes é bom, vai que você gosta, né? Mas eu vou no cinema também. Numa boa? Ou vai cheio de segurança? Não, eu vou na última sessão. Entendi. Entro, assisto, saio, tudo certo. Então, mas imagina o cara que ele não sabia... É uma aula sobre como não ter foco. Ou talvez seja só o cinematrolho em ação. Aquilo que você estava falando no lance das paquitas. As pessoas viam as paquitas, as pessoas na TV e imaginava todo como é incrível viver aquilo ali, estar perto da Xuxa e não sei o quê. Mas, na verdade, cara, o tanto que tu trabalha, os caminhos que tu tem que tomar, os sim que tu tem que dizer que tu queria dizer não, o não que tu tem que dizer que tu queria dizer sim, e o caminho do meio, no fim das contas, para não se perder. E eu tô falando isso tudo porque, como isso aconteceu na minha vida, eu já velho, eu já era casado, eu já tinha 2 filhas e tal. Profundidade demais e foco zero. Sugiro começar por onde parou, antes da paquita. Eu enxergava de um jeito mais maduro, no sentido de eu não posso virar um babaca. Imagina você tipo, super jovem passando por isso. Imagina é que eu comecei a namorar a Mariana, eu tinha 19 anos. Então, se eu tivesse ficado famoso com 22, eu acho que ia mudar pouco. Mas se eu não tivesse conhecido a minha esposa com essa idade e ficasse famoso... Tu ficou famoso com quantos anos? Bom, eu comecei a cantar com 17 para 18. Isso é um tema ótimo. Mas parece que a linha do tempo da sua carreira está muito confusa. E aí, Meiga e Abusada, de que ano? Meiga e Abusada eu tinha 19 anos. Porra! Show das Poderosas tinha o quê? 21? 20 anos. Porra, aí. Como pode você ficar... Eu fico pensando, eu fico olhando e fico assim, Deus, eu tava dando aula nessa época. Ficava assim, eu lembro dos clipes, eu lembro do frisson que causou. E eu tava assim, Deus, essas pessoas, nesse caso você, é muito, muito jovem. Muito jovem. Imagina, vai vir agora uma caralhada de dinheiro, uma caralhada de influência, uma caralhada de gente em volta dizendo que é teu O show é sobre autoelogio e insegurança disfarçada de drama milionário. amigo, né? Vai acontecer uma caralhada de coisa e tu não sabe nem o que tu quer. Como é que E foi isso aconteceu, né? Mas eu acho que foram 2 coisas que me ajudaram muito. Primeiro, a minha família, que eu tenho uma família muito firme, muito centrada, muito pé no chão, muito cabeça boa, muito unida. Eles não valorizam o dinheiro, fama, essas coisas. Eles são muito tranquilos. Clássico. Simplicidade e família são o filtro perfeito para qualquer conteúdo sentimental. Então, acho que isso foi a primeira coisa que me deu esse poder, né? É essa família com esses princípios. E acho que a religião, o candomblé, mas muito pelo como eu vivia o candomblé, que é o que eu estou falando, de eu ler as lendas do meu orixá, ler os caminhos, os conselhos que me eram dados no jogo, na religião, e tentar entender o que aquilo estava querendo me ensinar.
sabe? Então eu acho que isso fez a diferença para mim, a religião e a minha família. O manual de instruções para a alma foi família e um orixá? Que revelação profunda. Entendeu? E aí quando tu tá... Agora você me falou que agora... Cara, eu ia muito... Eu quero ser a número 1. Eu quero alcançar os lugares lá. E eu ouvia você falando isso, que tinha a ver com o que eu tava falando. Cara, eu queria umas paradas que eu até consegui, mas eu nem sei se eu queria mesmo. Exato, porque aí, por exemplo... É o que eu trago muito isso, esse pensamento no meu último documentário. Ambição e dúvidas existenciais misturadas em uma colcha de retalhos verbal foco, por favor. Que eu mostro para as pessoas essa dualidade, essa dicotomia que eu estava fazendo entre Anitta e Larissa, que é como se fossem duas pessoas, quando na verdade eu sou uma pessoa só, que se comunica de tal forma publicamente e de outra forma pessoalmente. Você não é na câmera do jeito que você é com sua esposa dentro de casa. Se você for exatamente igual, você é Não, eu sou muito mais submisso em casa. Gente, mas ninguém é do jeito que é em casa no trabalho. Clássico sou diferente em casa. Soiler, não existe um eu único, só performances melhores. Você tem a sua persona. Claro, minha mulher me manda ir botar o lixo na rua. Ninguém me manda botar o lixo na rua, só minha mulher, entendeu? Gente, você tem sua personalidade profissional. Sim. A forma como você age em família, em amigos, é diferente, né? Então, essa separação ela não existe. Eu trago ela no final do filme como uma solução, a união. Mas eu trago para esse filme essa questão de, tipo assim, cara, eu gosto de ir viajar. Coerência? Não existe. Mas pelo menos foi uma maratona de temas variados e sem aviso prévio. Sozinha, pro meio do nada e ficar andando na rua sozinha, louca. E se eu alcançar mais? Eu não vou conseguir fazer isso. Tipo, outro dia virou uma super notícia. Uma época que eu tava lá fora e virou uma mega notícia, assim. J.Lo anda de voo comercial na Europa. Gente, qual é a notícia disso? Tipo, ela andou de comercial. A narrativa pulou mais que o roteiro de comercial da J. Lo na Europa. Ou seja, ela Você vai parar de poder fazer isso. para você manter uma agenda, para você manter um padrão de vida onde você consegue de jato para qualquer lugar do mundo, você tem que estar muito rico. E você está muito rico, às vezes você não pode parar de trabalhar. Então você é escravo do trabalho, porque se você parar de trabalhar, você não consegue manter esses luxos da privacidade, porque privacidade custa muito caro. Aí você não vai ter privacidade em lugar nenhum do A privacidade virou o novo luxo mais caro. É a gaiola dourada do capitalismo moderno. mundo. Você vai ter que ser muito rico para sempre, então você vai ter que trabalhar muito para sempre. Aí só quando eu comecei a fazer essas contas, assim, que foi há 3 anos, eu comecei a fazer esses raciocínios e eu pensava, caraca, eu não tô nem pensando direito o que eu tô fazendo, hein? Caraca, eu tô só indo e... Eita, meu Deus! Aí teve uma vez que eu tava num voo e foi cancelado e eu tava... Aí eu tive que... Aí, enfim, eu tava de business, tava lá na frente, onde tem menos pessoas. Entre a filosofia e as bisas no avião, percebemos que o ponto principal foi perdido. Ninguém senta do seu lado e tal. Mas aí o voo foi cancelado, só tinha como ir de econômica. Eu falei, vambora. Só quero ir embora, só preciso chegar, enfim. E aí a menina do meu lado, eu lá atrás, a menina do meu lado ficava olhando. Uma gringa, né? Aí ela, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Aí eu... sei de onde você é, ela do Marrocos. Aí eu fui pro Marrocos uma vez só, foi bem rápido. Viajar é difícil, mas a ficção sempre precisa de um clímax romântico no assento ao lado. Fui ali no deserto do Saara, gravei, voltei, foi rápido, menina, não conheço ninguém do Marrocos. Aí ela, não, mas eu moro em Paris. Aí eu, Paris, não sei também, nunca morei em Paris. Aí ela, acho que te conheço, não te conheço. Alguma coisa no TikTok, o negócio, e eu tava toda... Eu falei, eu acho que é do check-in. Aí eu falei, eu tava com outra roupa no check-in e eu troquei. Você deve ter me visto lá, tá me vendo aqui com outra roupa, achando que já me viu.
Parece que você misturou 3 podcasts diferentes em um só discurso caótico. Foco. Aí ela, então deve ser do check-in. Falei, que imagina, aí ela ia começar a falar um monte de coisa. Aí ela ia chegar e falar, sabe aquela cantora, Anitta? Ai, menina, ela tava lá na Econômica, porque virou notícia. A J.Lo viajar de comercial. Isso, por que isso é notícia, gente? Você é doido porque você falou, privacidade custa caro. É engraçado que privacidade sai de custar 0 para custar milhões, Privacidade é um luxo caro, mas o bom espetáculo. Esse sim é sempre gratuito para nós. né? Porque quando tu não é porra nenhuma, ninguém quer saber de tu, né? Exato. Exatamente. Aí eu fiquei pensando, cara, olha o que eu tô buscando. Eu não ia nem poder entrar nessa Econômica agora para chegar no lugarzinho que eu quero chegar. Porque viram... Amor, às vezes eu tava dormindo no avião, vem um flash na minha cara, assim. A pessoa não quer saber se você tá dormindo, se você tá comendo, se você tá morrendo, se você tá chorando porque um ente querido faleceu. Não quer saber. Drama existencial de primeira. Mas para ser convincente, organize os pensamentos antes de falar. Então, tem coisa... Hoje em dia eu aprendi muito a lidar com isso. Eu só saio de casa quando eu tô afim, disposta a falar com todo mundo, a tirar foto com todo mundo. Mas imagina isso no mundo inteiro. Ronaldinho Gaúcho. É difícil, cara. Não é fácil. Não é uma Nunca coisa mais vai fácil. poder fazer merda. Não é uma coisa fácil de lidar. Então eu comecei a pensar nessas coisas e eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que me faz muito feliz. Eu comecei a perceber. O clichê de autoajuda mais confortável já feito. Agora vai lá e seja feliz, né? Aí eu comecei a redescobrir formas de trabalhar. Porque antes eu estava sempre... Como eu estava sempre com foco no objetivo, eu estava sempre estressada porque ainda não cheguei no objetivo. Então eu já acordava estressada porque o objetivo ainda não foi alcançado. Dava esporro nos outros? É o tempo inteiro, assim, uma coisa de louco. Podia ter razão? Melhorou, Paulo? Hoje em dia eu nem falo. Hoje em dia... Será que o grande insight é que estresse de fato não é bom? Parabéns pela redescoberta. Eles é que ficam... Hoje em dia eles é que ficam pra mim assim... Cadê? Não fala nada, né? Hoje em dia eles é que ficam tipo... Ué, eles ficam meio... Entendi. Porque eu estava sempre estressada, buscando o objetivo, então você já acorda insatisfeito, porque você não alcançou ainda. E, cara, é muita pressão. Então eu redescobri uma forma de trabalhar, que é falar, cara... Redescobrir algo. Quase senti o poder transformador da sua fala vaga e estressada. Eu gosto muito do que eu faço, então eu vou só fazer. E no que der, deu. Vai dar no que vai dar, tá tudo certo. Se der, deu. Se não der, não deu. Esse álbum era importante ser gravado na tua casa? Mas virou mais valioso por isso. Mas não era necessariamente importante, não. Mas a energia de gravar na minha casa foi a melhor do mundo, gente. Eu gravava com o meu cachorro no colo. Qual deles? Aí gravava... às vezes o Plínio, às vezes o Charlie. Aí eu Só gravava... conheço o Timóteo. Autoconfiança bate recorde. Gravar em casa e no colo do cachorro? Um conceito artístico genial. Que ele veio pedir pra vocês tacarem bolinha? Não, ele veio aqui perto de nós, brincou, falou que todo mundo foi embora. Gente fina. Gostei. Ele é louco, esse cachorro. Cara, a energia foi espetacular, porque justamente eu acordava e falava, vou gravar uma das músicas ali. Ligava aqui, eu mesma me gravo. Maravilha. Me contaram que tu deita pra cantar. Eu fiz, na verdade, eu montei o estúdio de tal forma que eu tô sentadinha. Aí se Parece que houve muita energia, mas o discurso precisava urgentemente de um roteiro e uma pausa dramática. alguém estiver demorando para mudar alguma coisa para eu gravar, aí eu deito. Aí fico ali com o cachorro. Então, eu redescobri uma forma de trabalhar que é puro prazer. Que é tipo, eu tô gostando, gente, eu tô alegre. Eu acho que também tem uma coisa, quando a gente é pobre, nasce pobre e tem que dar um jeito de ter o que comer sem os pais pagarem a hora que você fizer 18 anos, você fica meio que sem uma permissão de ter prazer ao trabalhar. E sem uma permissão de dizer não pro trabalho, porque você fica, porra... A profundidade da análise é gigante, só falta a estrutura de um ensaio acadêmico.
Se eu for, e se começar a faltar tudo e eu voltar a ficar pobre? Ai, meu Deus, e agora? Né? Tem até uma história, a minha vida ela é cheia de coincidências, assim, cheia de histórias loucas que você fica, caraca, que isso é um filme, parece um filme em muitos momentos. Mas eu tinha uma sensação na minha vida de que a qualquer momento eu ia perder tudo. Você tava... Qual música que tava bombando? Parece que você misturou a vida real com um roteiro de novela mexicana. Coincidência ou melodrama? Cara sorrindo com lágrimas de alegria. Não, eu sempre tive essa sensação. Não, tá, mas em algum momento tu virou a Anitta, né? Não, mas eu já Não, essa sensação é Anitta, tá? Aí eu sempre tive a sensação de que eu ia perder tudo, do nada, perder tudo. Eu morando numa casa incrível, tudo certo. Eu vou perder tudo, vou engravidar sem querer, não vou ter o que comer e vou ter que trabalhar, sei lá, na casa dos outros, sei lá, não sei o que eu vou fazer, sei lá o quê. Apenas o som da ansiedade tentando encontrar uma frase coerente. Um show de pânico. Era uma sensação que ficava em mim, uma coisa. E aí eu fui trabalhar isso na terapia, eu faço vários tipos de terapia, eu faço muita constelação familiar. E eu sei que muitos profissionais falam muito mal de constelação familiar, principalmente por conta do criador, por conta das épocas onde foi criada, por conta de várias questões. Eu sei todas as questões. E eu entendo, e quem não é adepto, quem não gosta, quem não curte, eu entendo, constelação não é para todo mundo. Parece que você está mais preocupada em defender a teoria do que em curar o paciente. E eu respeito a opinião de todo mundo. Para mim, particularmente, foi algo que me salvou de muitos problemas de vida, problemas graves, sérios e muito profundos. Então, para mim, funcionou muito. Então, estou mandando você de casa ir fazer constelação? Não. Estou mandando você ir buscar o que é? Também não. Estou falando que você vai mudar a sua vida? Não. Não estou falando nada. Estou falando que a minha... Como que eu fiz? Tem gente que tem curiosidade. A profundidade compensa a falta de método. Vendo o mistério, não uma garantia milagrosa. Qual foi a chave que virou? A minha chave foi essa. Vai ser para você? Não. É tipo ayahuasca. Tem gente que toma e fala, uau, eu morro de medo. Tem pessoas na minha família, a minha tia, irmã da minha mãe, tem esquizofrenia desde os 20 e poucos anos de idade. Tem outras questões em outros lados da família também. Então, eu morro de medo de tomar um negócio desse e nunca mais voltar. Entendi, tá bom. Então, tem gente que foi uma iluminação profunda. Vou dizer, seu maluco, não faça isso. Medo da família, drogas e iluminação. Que terapia de grupo confusa para um dia aleatório. Eu não, porque isso foi bom pra você. Parabéns, que Deus continue te iluminando. Como é que é a tua constelação familiar? Porque o que eu já vi na internet é um balde com os barquinhos. Tem um que é um dos cavalos. Eu já fiz com cavalos, eu já fiz com bonequinhos, já fiz com pessoas, já fiz muitas, mais de, sei lá, nem sei, nesses 3 anos, talvez mais de 50 sessões de constelação familiar. A profundidade do tema contrasta com a fluidez e o número de barcos cósmicos citados. Mudou a minha vida em milhares de aspectos. Foi muito bom na minha vida. Não quer dizer que para você vai ser, eu não estou indicando isso para ninguém. Com certeza alguém enche o saco da Anitta o tempo inteiro. Não, é o tempo, você não pode falar de constelação, que é um inferno na vida. É uma coisa de louco, assim, profissionais. Se vocês não gostam, tá tudo certo, eu respeito a opinião de cada um. Tá tudo bem, não é para todos mesmo, tá tudo certo. Então vamos lá. Aí eu fiz uns trabalhos e eu descobri nesse tempo, né? Aí você vê na constelação e depois eu fui falar com a família e tal. Constelação, onde milagres encontram muita desculpa esotérica para o público. Quando a minha mãe estava grávida de mim, o meu pai perdeu o emprego. Tá. E aí eu não fui planejada, né? Então foi quando eles descobriram e meu pai perdeu o emprego na mesma hora. Ficou um desespero e para minha mãe ficou aquela sensação de caraca, eu tinha que ter estudado, eu tinha que ter um trabalho, eu tinha que ser independente, eu tinha que trabalhar. E aí ficou toda aquela questão de putz. Maternidade como resposta dramática ao desemprego. Clássico roteiro de cinema, sem créditos.
eu não podia estar dependendo agora do meu marido. E isso tudo passa pro bebê. Se você for falar... eu tenho um filme que eu ajudei uma amiga minha, Ludmila Dyer, que se chama Eu, tá na Globoplay, que fala sobre... A gente tem aí pessoas, né, profissionais da neurociência, de gestação... Como é que fala? É obstetra, né? É obstetra, enfim, que te falam que quando a mãe vai passando pelas coisas, isso passa pro bebê. Então, a minha mãe ficou com todos esses pensamentos e eu vim como vim. Ou seja, o bebê é só um espelho dos seus dramas emocionais de mãe? Pense nisso. Vamos trabalhar, vamos ser independentes, vamos fazer, não vamos depender de homem, parará, parará, parará. Só que ficou não vamos também... depender de homem desde você pequenininho? Desde pequena. Desde Com teu sempre. pai... Desculpa, eu não sei. Teu pai estava em casa? Eles se separaram quando eu tinha 1 ano de idade. Tá. Mas ele sempre esteve lá com a gente. Então, eu sempre tive isso. Desde pequena. Essa coisa, vamos fazer, vamos produzir. A independência feminina exige um prólogo paterno? A contradição é deliciosa de se assistir. Desde pequena eu estava produzindo coisa, fazendo, criando. E tinha esse medo. Porque o que acontece com as nossas mentes, né, quando nossa mãe engravida, é que estão se formando os nossos neuropeptídeos, nossos neurônios, tudo que tem na gente, nosso DNA. Então, esses medos passam de pais para filhos, de mãe para filho. E tem umas explicações espirituais também. Tem um espiritual, tem científica. Aí você segue o professor. É porque hoje em dia... Misturar DNA, neuropeptídeos e espiritualidade é um show de adivinhação caro. Pensem nisso. Tem profissional, é uma briga de profissionais que a gente não pode nem mais querer acompanhar um profissional. Porque aí tem uma pessoa fala, tem que comer beterraba. Aí o outro, beterraba? Terrível, não coma beterraba, é a pior coisa que você pode comer. Aí o outro, não, ovo, agora o ovo. Aí vem o outro, o ovo? Que absurdo a pessoa tá falando. Aí você fica, ferrou, os médicos precisam entrar num consenso. E aí, como ela é a Anitta, os caras enchem o saco. No meu caso, o cara começa a falar, eu falo assim, meu irmão, vai tomar no seu cu. O nível da discussão desceu para o grau conversa de banheiro. Parabéns! Entendeu? Com todo respeito. Mas a Anitta não pode. Eu posso. É porque tu fica assim agora. Eu como ovo ou como beterraba? Porque tem um médico falando que sim, o outro falando que não. Aí você fica, os médicos precisam se dar um consenso, se dar um abraço, gente, agora na internet, meu Deus. Tá desesperador. Então, assim, médicos, eu respeito todos vocês. Quem odeia, quem ama, eu concordo com todo mundo. Tá tudo certo. Vamos que vamos. É que eu acredito... Só não enche meu saco. Não é que eu acredito que existe uma fórmula para cada pessoa. O balé de opiniões médicas versus a ansiedade da internet. É um espetáculo caótico. Então, se para você o melhor é ovo, para você o ovo vai funcionar. Se para ela é beterraba, vai no médico da beterraba e cada um vai ser feliz no seu lugar. Enfim, então eu tinha esse medo aí meu. De ficar pobre, grávida, sozinha, dependendo dos engravidar outros. sem querer. Tarará, parará. Aí fiz lá meus terapias, minhas coisas e entendi que isso vinha da gravidez da minha mãe comigo e tal. E aí eu falei, vamos se livrar desse negócio. Aí comecei a fazer, aí fiz a liberação, vamos liberar, libera. Parece que a linha de raciocínio foi mais confusa do que o nó da gravidez. Foco. Ai, maravilha, Jesus. Aí liberei, parei de pensar nisso. Nunca mais me veio esse medo. Porque isso me fazia mais difícil de dizer não para os trabalhos. De não fazer tal convite. E eu falava, ai meu Deus, vai faltar. É um medo de faltar, um medo de perder, de voltar a ser pobre, de não ter mais dinheiro para nada. Você fica com aquilo, né? Aí curei isso. E nunca mais esse pensamento veio na minha cabeça. Nunca mais. O medo era só de dinheiro. Não precisa de cura, só de uma planilha financeira e um salário melhor. Pois muito que bem. Aí eu fui, eu tinha 29 anos, agora eu tô com 33. Aí eu fui fazer meu aniversário de 30 anos, e meu número da sorte é 3 porque eu nasci dia 30/3/93. Então o 3 para mim é o meu número. O que o 3 significa na numerologia? Cara, agora eu esqueci, mas O 3 é tripé, né? Ele é falar em público, essa coisa da comunidade, essa coisa de levantar muita gente, eu acho que é isso. A profundidade da sua análise é diretamente proporcional ao esquecimento dos detalhes.
Eu ouço todos os meses um áudio da minha numeróloga e eu esqueço qual o significado de cada número, mas tudo bem. Aí, eu fiquei procurando um lugar para fazer minha festa de aniversário, que eu adoro comemorar meu aniversário, porque quando eu era pobre eu não tinha dinheiro para fazer uma festa. Então, hoje em dia, eu quero fazer festa por todas as festas que eu não tive, né? Aí... Certo. Pra onde que tu foi nesse teu aniversário aí? O único significado do seu aniversário é: gasta o dinheiro acumulado na festa. Esse ano, Ilhas Faroé. Aí, Ilhas Faroé, meu, parece nome de coisa de videogame, cara. Foi o máximo. Aí, cara, uma artista internacional fechou um feat comigo e ia estar no Brasil e combinamos um videoclipe, tinha que ser em São Paulo. Eu falei, então a festa eu vou fazer em São Paulo, porque logo depois, lembra, eu tenho que viajar, porque eu não passo a data do meu aniversário aqui, eu passo onde a astrologia me manda. A astrologia é mais confiável que qualquer roteiro de videoclipe, né? Vai com a lua. Então eu faço a festa antes, para curtir com minha família, e depois eu viajo. Falei, bom, então eu vou ter que fazer a festa em São Paulo. Aí, em cima da hora, faltando 4 dias para a gravação, a pessoa cancelou comigo, eu perdi aquele dinheiro absurdo, fiquei louca, enfim. Tudo bem, vamos fazer a festa, mudamos o lugar, porque o lugar que eu tinha alugado, enfim, deu uma confusão. Me deram o endereço do lugar novo, beleza, eu vou fazer aqui a festa. Mandei o convite pro meu pai. Falei, pai, ó... Organizar uma festa exige mais adrenalina e drama do que um filme de ação. Força! Festa no meu aniversário esse ano vai ser nesse lugar. Aí ele falou, minha filha, que loucura. Esse endereço é o endereço do lugar que eu trabalhava quando eu fui mandada embora e sua mãe estava grávida de você. Eu fiquei em choque que, assim, 30 anos depois, eu estava voltando naquele mesmo endereço, ressignificando esse trauma que eu tinha acabado de limpar nas 1000 terapias lá. A vida é o melhor terapeuta, mas um péssimo roteirista de drama pessoal. Parabéns! Eu achei aquilo tão simbólico, achei tão magnífico aquilo, e minha família toda lá. Você sente que isso é um presente? Eu sinto, e eu enxergo coincidência não, eu enxergo milagre em tudo. Tudo pra mim é um milagre, tudo pra mim é uma mensagem, tudo pra mim é uma mensagem positiva pra eu aprender alguma coisa. Pra mim também, mais ou menos, é. Tudo. E aí, antigamente, eu tinha um jeito de trabalhar assim, eu tinha que conseguir aquela coisa, ó. É um milagre ou só muita palavra bonita para tapar a falta de conteúdo? Sabe? E o internacional eu fazia uma força pra ir atrás e conseguir cada coisa. E hoje em dia... Cara, hoje em dia eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que eu tô afim, que eu tô gostando. Eu comecei a viver os meus shows aqui no Brasil e falar, pô, mas é tão mais legal aqui. Olha como o povo canta, olha como o povo dança. Você pode ir em qualquer festival do mundo, você não vai encontrar a alegria de um show no Brasil. Como você pode perguntar para qualquer cantor. Claro que não. O Brasil é o epicentro mundial da alegria musical. Ponto final. Você pode perguntar para qualquer cantor internacional que você pensar na sua vida. Todos eles, todos no mundo, vão te dizer que o lugar mais animado, caloroso de fazer show é o Brasil. Não tenha dúvida. Qual foi o melhor show? Qual o melhor público? Todos vão dizer que é o do Brasil. E aí, por que a gente... tem que achar que o de fora é o mais legal? Mas por quê? Mas assim, você tá dizendo isso porque tu já chegou lá? A certeza é ótima, mas a prova depende de um coro mundial que não existe. Fora. Sim, com certeza. Com certeza absoluta. Isso é aquilo que você falou. Você tem que viver para você saber. A pessoa que não viveu ainda não vai ter esse entendimento. E tem também essa coisa do Brasil não se enxergar dessa maneira. E tem essa coisa também disso, né? De você já ter conquistado. E não é que eu estou desdenhando, não. Lá fora é incrível, é muito legal. É uma superprodução tudo. A paixão é alta, mas o conteúdo é zero. É o manual do discurso motivacional vagabundo. Porém, eu comecei a botar na balança os prós e os contras. O que eu tenho que abdicar para ter tal coisa? Acho que eu não estou a fim de abdicar. Pô, vou ter que perder os almoços com a minha família?
Não tô afim. Vou ter que ficar longe do meu cachorro, que eu fico mal, arrasada? Não tô afim. E aí, assim surgiu esse álbum. Comecei a fazer ele pensando no Brasil, pensando, o que eu faria agora de música? Parece que a carreira nunca vai vencer o cachorro e os almoços em família. O drama é real. Que agora que eu já conquistei tudo que eu queria, tanto financeiramente, minha família já está segura financeiramente, eu também, quanto profissionalmente, agora que eu já conquistei tudo, o que eu tô a fim de fazer que eu jamais poderia fazer se eu tivesse preocupada com números, com aceitação, com etc, etc, etc. Acho que eu vou fazer um álbum falando sobre tudo isso que eu acredito. Então o álbum nasceu desse lugar, entendeu? E ele não fala só de macumba, o álbum não é de macumba. Parece que o sucesso só é completo depois de um projeto artístico autocelebratório. A gente tem algumas, 4 músicas que tem uma referência ou outra, mas tem uma música que fala de Deus, que é o reggae lá com um ponto de equilíbrio, Deus existe. Eu falo sobre isso, sobre ficar junto com a minha família, sobre onde que eu vejo Deus na natureza, eu vejo Deus num momento com os meus cachorros, com a minha família. Eu botei na música que eu quero estar com os meus cachorros. Então a música Deus pra mim é isso, é estar com a minha família na praia com o meu cachorro. Deus é só um passeio com cachorro na praia? Que definição, bem realista e surpreendentemente doméstica. Essa paisagem, a árvore nascendo da terra e nasce aquela árvore imensa, isso é Deus. Aí tem um mantra no final que eu falo de equilíbrio, aí tem um canto de uma deusa hindu, que não tem nada a ver, é budista, não tem nada a ver com orixá. Né? Tem coisas que falam de amor, que para mim também o amor é uma religião a ser seguida. Parece que a espiritualidade é um buffet livre de conceitos aleatórios, e tudo bem. Então tem de tudo um pouco, esse é o lugar do álbum para mim. Vou te falar o que eu percebo, assim, é a primeira vez que eu tô perto de você, né? Então, a gente nunca conversou antes. Então, eu vou te falar o que eu senti ouvindo o álbum com a percepção da Anitta, artista Anitta, tá bom? Eu ouvi esse álbum, a primeira coisa que eu percebi, que eu prestei atenção, foi quem você chamou para estar contigo, tá? E eu vi que tem... me parece uma artista que chegou lá fora. A análise da arte foi rápida, mas o foco na lista de convidados? Esse é o verdadeiro álbum. E tá, de certa forma, não é consolidado, eu não sei se isso existe, inclusive, tá? Consolidado, um brasileiro consolidado no mercado gringo, porque me parece que se tu para, tu some. Lá fora, sim. Me parece. Até se você é de lá. Lá tem uma expressão assim. Muita coisa, né? Lá tem uma expressão que é dead or hot. Ou você tá hot, ou dead, morto, dead, morto. Dead or hot, tentando muito parecer que o mercado é um binarista perfeito. Tão óbvio. Essa é a expressão, fulano, dead right now, tá morto, morreu. E a outra é hot, ou você tá hot, ou você tá dead. Tipo assim, é terrível. É terrível. Não é igual aqui no Brasil, né? Que o artista que fez sucesso mil e mil anos atrás continua Quanto fazendo tempo faz show? que o Alceu Valença soltou a última música nova dele, tá ligado? Sim. Mas tá aí o Alceu Valença. Alceu Valença é porra, né? Exatamente. Eu, inclusive, escuto todo dia o Alceu Valença. O cara é foda. E o que eu tava dizendo é que, assim, consolidado é demais por causa disso que a gente falou, né? Queremos falar de cultura pop, mas o vídeo virou uma mini aula de sociologia das gírias. Dead ou hot, porém, estava alcançando uma parada e pra mim o passo natural era continuar. Então, The Weeknd, o próximo é quem? Aí daqui a pouco vem o Justin Timberlake, já teve a Madonna e por aí vai. E o que eu vi no Equilibrium é um monte de feat brasileiro, uma vontade de... Se for pra... A gente pode falar que você vai no Saturday Night Live? O entusiasmo é ótimo, mas a coesão narrativa parece ter saído direto do modo papo de boteco. Sim. Tá. Então você vai lá apresentar uma música essencialmente latina, né? Ou seja, não tá abandonando lá fora também, mas olha aqui, ó, Brasil. Então, é que na verdade, aí o que aconteceu? Aí eu comecei a não focar
E quando eu digo não focar, não é que eu abandonei e caguei e acho péssimo. Não, eu acho incrível, eu acho o auge, eu acho tipo, cara, inacreditável o que eu fiz, é bizarro. Porém, tô a fim de perder a minha saúde e ir pro hospital direto do O clímax musical foi o desejo de perder a saúde no aeroporto? Interessante virada narrativa. aeroporto porque eu tô desidratada de tanto voar? Não tô a fim. Acho melhor eu ficar em casa mesmo, tá de boa. Então, esse é o lugar. Só que aí, quando eu fiz isso, aí eu tava fazendo o álbum, coloquei alguns compositores. A King, por exemplo, é uma compositora do álbum. A Meli também é uma compositora que tava fazendo outras músicas pra mim. Eu falei, ai, cara, vocês são incríveis. Canta comigo. Chamei elas pro álbum. Tem pessoas que eu admiro, Ponto de Equilíbrio, minha adolescência inteira ouvindo. A transição de Desidratada para a cronologia artística foi intensa. Tenta focar em um tópico, por favor. A Lued Luna maravilhosa, a Lineker maravilhosa, Marina Sena. Os garotinhos estavam compondo aqui. E aí eu falei, vamos participar de tal Essa música. é boa pra caralho. Como é o nome dessa? Caso de Amor. Essa é boa pra caralho. Os garotinhos estavam aqui, aí a gente fez junto. Então, foram acontecendo. Aí, no meio do caminho, do nada, do absoluto nada, o meu agente, eu já sou amiga de algumas pessoas que vão estar no SNL, que tiveram no SNL A energia é nota 10, mas o roteiro precisa de um filtro para conectar os sebos e as amizades. comigo. E aí, o meu agente me ligou e falou, cara, fechei você no SNL para lançar seu álbum. Eu falei, que máximo! Gente, que máximo! Tipo, eu não me matei pra parada acontecer. Eu tava só curtindo a parada, assim, ai, que álbum legal em português, ai. Aí eles... Sucesso é bom, mas cadê a luta? Parece muito fácil para ser verdade. Ó, mas tem o quê? 2, 3 músicas em espanhol e tem uma que é em inglês também. Isso, tem a So Much Love que mistura espanhol com inglês. Essa música, na verdade, foi a minha manager que apresentou essa música pra mim e eu adorei. A Pinterest também foi ela que apresentou, porque eu sou muito aberta com isso de álbum, eu não sou muito cri-cri, eu tenho que escrever cada letra, cada palavra. Zero. Eu gosto de direcionar as pessoas sobre o que eu penso e o que eu gostaria de falar sobre. Ou seja, você é uma curadora musical e nada mais. A profundidade da análise é notável. A imagem que eu tinha de Anitta, as coisas só saem... Já compus muito. A Pinterest em português eu escrevi a letra inteira. A Choca Choca eu escrevi a letra. A Vai Dar Caô eu escrevi. Mas não precisa todas eu escrever, entendeu? Eu não tenho esse apego, não. Eu gosto que a mensagem seja algo... A meditação do final da última música eu escrevi. Eu gosto que tenha a ver com o que eu acredito. O foco não é a letra, é a profundidade existencial das suas crenças. Entendido. Mas, gente, depois de 10 anos de carreira, como que você vai inovar 100% se você é a única pessoa escrevendo, a única pessoa compondo? Você não tem nem tempo de fazer tudo isso, gente. Imagina, eu não tenho ego nenhum. Tem música que eu não fiz absolutamente nada, que quem fez foi o pessoal. Óbvio que eu dei a direção, eu estava aqui junto participando, mas eu não criei, não tive o conceito, eu dei palpites, então eu não tenho necessidade de me acreditar e me colocar no nome se eu não... O ego maior de todos é admitir que não teve conceito. A autodepreciação é um show à parte. Não acho que eu, arrasei ali, compus. Então eu não tenho esse ego, não. Por mim, eu quero que as outras pessoas brilhem e tá tudo certo. Então eu chamei esses feats e aí, do nada, a Shakira anunciou que vinha cantar aqui no Rio. E tu mandou um salve dela no WhatsApp? Não, a gente sempre foi amiga. Então, na verdade, a gente sempre foi parceira. A gente já fez algumas coisas juntas na vida pessoal, assim, alguns rolês. Sabe cantar Donde Está Esse Coração? A humildade é linda, mas o drama de parceria sempre tem um roteiro secreto. Não, eu sei cantar. Eu sei cantar Estou Aqui. Eu não sei. Cadê? Cantei. Não vou cantar. Do seu lado não vou cantar, Mas é verdade, sabe de cor inteiro. Gente, eu não. Mas olha, a gente já tinha feito uns rolês, não é rolê de loucura não, eu fui gravar um clipe com ela que ela me pediu,
dela. E depois a gente fez uns rolês de healing, de essas coisas relaxing, wellness. A gente fez uns rolês wellness juntas, que ela mora em Miami. A coerência é um conceito estranho quando se trata de rolês entre loucura e wellness. Vocês moram perto? Moramos bem perto. E aí, da outra vez que ela veio aqui pro Brasil, ela ia usar minha casa aqui para ensaiar, enfim, somos amigas. E aí, quando anunciou que ia ter o show dela aqui no Rio, em Copacabana, a gente falou sobre. Ela falou, cara, vamos cantar junto. Eu falei, cara, vamos, tem o meu álbum e eu posso te mandar o álbum e você escolhe a música que você gostar mais. Mas eu acho que essa aqui você vai amar, que era Choca Choca. Amizade, show e álbum. O roteiro de vendas está mais produzido que a própria música. Ela falou, cara, que musicão! E foi acontecendo naturalmente com uma pessoa que já era minha amiga. É para mim, uma grande artista, uma das maiores artistas internacionais do mundo para mim. Revolucionou a América Latina, as mulheres, enfim, tudo. Então, você vê que não é algo que eu fiquei igual uma maníaca, louca, buscando, sedenta. Foi uma coisa que foi vindo até mim. Mas e como é que foi no envolver ali? Foi outra pega? O drama da naturalidade é sempre o melhor disfarce para um fanatismo lindo e bem orquestrado. Foi outra pegada. Aí é antes desses... Perfeito. Aí antes dos meus retiros. Já estava em outro... Total. Ali era uma Anitta querendo o topo a qualquer custo. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Total, né? Qualquer custo não, porque eu sempre tive... Embora eu fosse desesperada não, ansiosíssima, e sempre, vamos lá, vamos buscar sedenta, eu sempre tive princípios muito fortes. Tem um limite, né? Não ser um filho da puta. Entre acusações e desculpas, o ponto principal foi perdido na intensidade dramática do discurso. Nossa, pra mim, tem os princípios. Eu não posso passar por cima de ninguém, eu não misturo relação com profissão. Então, eu tenho esses princípios bem fortes. Tirando isso, tudo que é legal e de bom caráter e meu filho, falem bem ou falem mal, falem de mim, vamos lá, não quero saber, sabe? Tinha essa... E você acha que essa foi... Princípios fortes? Ou o roteiro desse discurso é mais firme que a moral, na verdade? Você acha que envolver foi onde você colocou, ou vocês colocaram mais energia do ponto de vista de marketing? Não. Aconteceu. Teve coisa mais bombástica, não teve? Quer dizer, veja, quando saiu Bang, eu tava dando aula, eu lembro a maluquice que foi, porra. Tocava em tudo quanto era lugar, tocava em lugar que eu achava que não era pra estar tocando, tá ligado? Tocava em festa de criança de 5 anos. De estratégia de marketing a shows infantis caóticos. A nostalgia bate forte e é hilária. Tá ligado? Caralho, tocava em tudo quanto era lugar mesmo. Eu tenho uma Anitinha, tá, gente? Um projeto pra crianças, se esses caras queiram saber. Tem que ter, não. Eu tenho. Essa sabe ganhar dinheiro, família. Não, mas esse é um projeto que não me dá dinheiro nenhum, sabia? Nenhum, zero. Só me dá mesmo o prazer e a consciência tranquila de saber que eu tenho um projeto bem feito, pensado para crianças, com a mesma qualidade musical, com mensagens importantes e que eu acredito. Nasceu de tu ver que tu alcançava as crianças? Arte pura, sem dinheiro? Amigo, o discurso é lindo, mas a necessidade de vender já está no tom. Porque eu estava vendo que eu estava alcançando as crianças, mas não com o tipo de música que eu achava que era para crianças. Nunca imaginei... Bom, perfeito, lindo. Eu acho incrível, porra, fico muito feliz, porque me parecia que, assim, chegou... Desculpa, Paulo, mas chegou o Paulo e falou assim, puta oportunidade, hein? Não, a gente nunca ganhou um centavo. Gastamos dinheiro para esse projeto. Foi bem... Se ganhou dinheiro, foi muito pouco. Viu? A gente... Não, o mais legal, Anitta, sinceramente, sem puxar o saco. De linda reclamação financeira? Coerência é o único projeto que falhou aqui. O mais legal é, porra, tô chegando nas crianças, porra, mas a minha música tá falando outros bagulhos, né? Esse foi o lugar, na verdade. Eu não estava satisfeita com o produto que as crianças estavam consumindo. Não que tu não queira chegar nas crianças. Para isso, toma esse. Exato. Eu vi que elas gostavam de mim, então eu queria oferecer algo que eu achasse mara para crianças.
Então, aí vai dos pais, né? Que aí o pai também não pode perfeito, reclamar e falar, Entre vendas e desvios de assunto, o roteiro é caótico quanto um brinquedo sem bateria. mas olha a música que você faz, meu filho. Amor, tem a Anitinha, bota o filho pra escutar essa Anitta. É a mesma Anitta, com os mesmos produtores musicais, os mesmos compositores, tudo igual. Só mudamos o discurso. Cara, e pra gente ir chegando no final aqui, o equilíbrio, só pra finalizar, eu entendi o ponto de vista, vou dizer, artístico, da onde ele surge da O discurso é o produto. A arte é só um marketing bem embalado para vender a próxima turnê. Anitta, mas ele também cumpre, me parece, um papel na crítica brasileira. Isso aqui, aquele cara que não tinha conversado com a Anitta antes, tá ouvindo o álbum, e fiquei imaginando. Isso aqui me parece uma conversa com a crítica brasileira ou com pessoas, com os caras que estão ouvindo aqui no Brasil. Ó, família, ó, olha eu fazendo uma música, porra, brasileira, e eu vou chamar até... O comentário está mais confuso que o álbum que ele tá ouvindo. Tente respirar e focar. Porra, aí que eu tá me achar um babaca, mas vamos lá. Mais sofisticada que um funk, manja, uma música... Eu sinto esse teu álbum um pouco mais sofisticado, não sei dizer, sabe? É a intenção falar com o crítico, parecer uma artista mais, não sei, mais madura, consolidada do ponto de vista musical mesmo, e não só de ser influente pra caralho, bonita pra caralho. O discurso oscila entre jargão crítico e elogio exagerado. Um show de pretensão, mas funciona. Alcançando lugares internacionais. Não. Olha que eu também sei fazer MPB. Tô trazendo todos os caras da nova MPB pra gravar comigo. Uns caras foda de música brasileira. Tu pensou nisso ou foi sem querer também? Não fiz o meu álbum pensando em críticos. Até eu faço o meu álbum pensando em algumas coisas. Primeiro em mim. Se eu tô gostando, se eu tô feliz, se eu tô me achando o máximo, se eu tô ouvindo e fazendo, ai, eu sou foda, ai, uou! Segundo, em quem mais vai ganhar comigo. Ai, porra, os compositores. O álbum não é sobre arte, mas sim sobre o tamanho do seu ego. E ele merece prêmios. O povo que tá trabalhando junto, o fã, como é que ele vai... Se ele ouvir isso vai ajudar ele a pensar um pouco diferente, né? Você pode reparar que os visuais, eles não têm tanto a ver... Quando você vê os visuais, você acha que é só sobre macumba o álbum, né? E você ouve o álbum... Mas eu vi 2 clipes, foi isso que eu vi de visual. E umas coisas no Instagram. Sim, mas todos os visuais a gente está trazendo uma coisa de... um elemento de orixá ou indígena. A gente está Gostei do esforço acadêmico. Agora só falta a tese e os slides de apoio. trazendo. Mas é porque foi a decisão artística visual que eu escolhi. Para combater intolerância religiosa, acho que esse é um ano de eleição onde muita gente vai ser intolerante, onde isso vai ser muito utilizado, né, para fazer política, e eu não acho que a religião deveria se misturar com isso. Acho que as pessoas deveriam ser livres para sentir o que elas querem sentir, para acreditar nas coisas que elas querem acreditar. Então, essa foi uma decisão minha. Também de colocar os indígenas no clipe de Choca Choca, que eu cito ali, né, que eu fui encontrar Vossa Majestade. Pensei que fosse sobre música. Acabou sendo um manifesto de direitos humanos e decisões artísticas complexas. E eu fui com o Cacique Raoni para falar de Amazônia. Então eu quis trazer a causa indígena, a pauta indígena também, porque além de a gente colocar lá no meio do clipe um link para a galera fazer as doações para o Instituto do Raoni, que precisa muito de apoio. É uma causa que eu ajudo muito, acho que tem que ter visibilidade, então sempre tento colocar artisticamente de alguma maneira, obviamente nunca ofensiva, porque quando eu fui convidada para ser madrinha de alguns projetos do pessoal da mídia indígena e da ministra, etc. A causa é importante, mas o marketing pessoal de madrinha foi impecável. Eles me falaram que eles sentiam falta de terem que as pessoas deem visibilidade para a causa indígena em questões felizes também. Entendi. Não só na luta pelo espaço, pelo reconhecimento. Pela proteção da mata e da floresta, mas também a celebração
da luta, da alegria, das festas, então a gente colocou. O marketing da causa. É preciso vender o arco completo, do sofrimento à celebração. Quando a gente fez o tratamento de choca-choca, a gente pensou em choque, é o que eu falo, choca-choca, corpo com corpo. Então a gente pensou em lutas. E quando me vieram as ideias dos diretores, me veio muito luta de boxe. Eu falei, uma luta de boxe, não sei se é Brasil. Pensando numa luta brasileira, falei, Quarupi. Quarupi é uma luta brasileira. Nunca ouvi falar. É aquilo que tem no vídeo. Isso, o Quarupi é um Os caras estão lutando dentro de um círculo. Isso. A teoria foi confusa, mas defender o Quarupi é um acerto genial e muito brasileiro. Então, o tema do meu álbum, na verdade, é equilíbrio, mas a gente traz nos visuais essa ideia de fé e festa. Que a gente está sempre misturando no Brasil fé e festa, né? A gente tem várias celebrações na nossa cultura brasileira que tem a fé e a festa ao mesmo tempo. E o Quarupi é um festival que acontece no Xingu, né? Eu estava lá esse ano, e eles têm essa luta, fala sobre a morte dos ancestrais. Equilíbrio cultural, ou apenas mais um conceito bonito para justificar a próxima festa. Então eles celebram lá a vida daqueles ancestrais, tem os troncos lá no meio da comunidade, eles se pintam lindo e fazem aquela luta entre as diferentes comunidades, os povos, é lindíssimo. E aí eu coloquei essa luta, que eu acho que é uma luta brasileira, que tem pouca visibilidade, que celebra essa fé e festa ao mesmo tempo, que é o tema dos visuais para mim, a fé e a festa, que são duas coisas que a gente vê como separados, mas eu vejo como junto. O clássico movimento de concluir que fé e festa são um só. Análise profunda, mas já vimos isso antes. Sabe, a gente tem como celebrar a fé. Então eu fui colocando nos visuais essa questão tanto religiosa quanto de cultura brasileira, como eu coloquei aí do Quarupi, dos indígenas. Mas o álbum em si, as letras, não são religiosas. Tem uma ou outra que fala de uma referência ou outra, mas a maioria é sobre amor próprio, né? Então é essa mistura do álbum que eu quis trazer pra galera. Tanta mistura só para falar de morte? Já era um álbum conceitual completo, hein? Refletir. Então quando eu faço o álbum, eu faço pensando assim, como que eu posso outras pessoas se aproveitarem disso além de mim? Então eu faço o álbum para eu me sentir bem, para minha família gostar, que eu sempre, os clipes estavam prontos antes, eu mostro para eles. Penso, quem mais pode tirar vantagem do meu trabalho? E ponto. Perfeito. Antes eu pensava em chegar mais longe, né? Mas nunca com os críticos. Engraçado isso. Porque eu sempre, para mim, os críticos, para mim, é o povão. Eu nunca me liguei com esse negócio de prêmio. Eu sempre vou para os prêmios. O foco no povo sugere que o público sempre será seu maior crítico e seu chefe, né? Porque nunca... Pergunte ao Paulo. Eu nunca sei nem as categorias que eu tô nominada. Isso é coisa de artista. É verdade, real. Né? Porque, por exemplo, sabe o cara que teve o Oscar esse ano, né? O Champagne ganhou e ele não foi. Eu acho muito gangsta o cara que não vai. Então, eu vou quando eu tenho a oportunidade de cantar. Porque aí é uma divulgação muito boa para sua música, né? A mensagem se perdeu em um mar de eu acho. Sugiro que ele compre um mapa mental antes de falar. Você tá ali no tapete vermelho, você consegue... Quando eu tô lançando coisa na mesma época, aí é bom, porque você tem muita imprensa, você divulga o seu trabalho, você canta. Mas se eu for te dizer que eu tô preocupadíssima se eu vou ganhar ou perder, meu amor, é indiferente pra mim. Porque pra mim o prêmio que me dá é o senhorzinho quando eu chego lá esse ano eu cantei... Meu amor! Eu cantei no Macapá e veio um senhorzinho que chegou meio-dia para ver meu show. Ele sabia toda a minha discografia, ele sabia do Funk Generation, o álbum todo. A meta não é o talento, é o prêmio. A validação externa sempre vence a arte, claro. Isso para mim é o prêmio, entendeu? O cara tinha mais de 60 anos. Isso é um prêmio para mim impagável. Então, não estou desdenhando dos prêmios. Acho que eles têm o potencial, a importância, mas eu não faço nada pensando nem em prêmio e nem em críticos. Porque isso não está dentro do meu potencial. Não sei, eu quero influenciar a vida do outro, quem eu puder aqui apoiar, ajudar. Menos discurso pronto e mais jogo, por favor.
A plateia percebeu o roteiro de prêmio. Eu entendi que tu já canta há muito tempo, você me falou que começou na igreja e tudo. Tu chegou a estudar formalmente música? Então, o meu avô tocava piano, saxofone, sanfona, ele é da Paraíba, de Guarabira. E o meu Guarabira, eu fui em Guarabira fazer uma palestra esses dias. Minha mãe também nasceu em Guarabira, na Paraíba. E quando eu comecei a cantar na igreja, e aí ele começou a me ensinar música. Só que ele começou pela partitura, porque ele falou que músico de verdade, músico que se preze... O Guarabira e os amores são ótimos, mas a música é o ponto principal. Concentração. Tinha que saber ler partitura, que ele não gostava de quem só sabia ler cifra. Aí eu comecei a aprender a partitura. Então aprendi a escrever as bolinhas no caderninho, dó, ré, mi, fá. Aprendi, aí ele ficava... 1, 2, 3, 4... Aprendi tudo isso. Quando eu aprendi a escrever o colchetezinho, tudo direitinho. Vamos lá, fui pegar no piano. Primeira aula, dó, ré, mi, tarará, parará. Acordes, segunda aula. Terceira aula, ele faleceu. Dedicar-se tanto à partitura só para ser cortado por um plot twist fatal. Dramático. Puta. E aí meu avô faleceu e eu não tinha... Aí depois, logo quando ele faleceu, eu fiz estágio, depois eu comecei a cantar e eu não tive mais... Aí depois eu comecei a ter dinheiro para pagar um cursinho de música, paguei, comecei a fazer aula, só que aí eu comecei a fazer show. Aí eu não tinha mais tempo para aprender. Aí na pandemia eu voltei a fazer aula com esse piano aqui, voltei a fazer aula. O destino, o luto e o dinheiro sempre se alinham perfeitamente no roteiro de vida perfeito. Mas aí quando acabou a pandemia, eu voltei a trabalhar e parei as aulas. Eu pergunto porque eu tava com, acho que era o Dani da tua equipe que tava aqui comigo, e ele falou, porra, Anitta, meu irmão, é outra parada. Sabe quando é abençoado? Porque assim, o exemplo que ele usou, ele porra, tá desafinado isso aí é lá sustenido, não sei da onde o caralho. E tá certo. Isso vem de tu viver a música ao longo do tempo, no fim das contas, e muito menos de um... A profundidade é gigante, mas a coesão narrativa tá mais fraca que miojo. É de viver, porque como eu eu cantei na igreja, né, e tinha o meu avô, que é músico, e ele era bem chato com isso, aí eu fui aprendendo com o meu avô, e a banda era muito boa lá da igreja, então eu fui aprendendo todo domingo, né, ouvindo e tal, então eu tinha bastante noção. A Anitta cantou no Olimpo? No Olimpo, muito, cantei, muito no A gente Olimpo. deve ter encontrado a Anitta no Olimpo, olha. Cantei, e antes de cantar no Olimpo, eu ia pro Olimpo me divertir. A narrativa é rica, de repetições e referências mitológicas aleatórias. Entendi, mas tu ia só de Eu ia sutiã? na sexta-feira na Via Show Digital. Cara! Que tinha, né? Era sexta de Via Show. Via Show não era muito... Sexta. Então, Via Show não era muito a minha praia, que era longe pra caralho da minha casa. Não. No Olimpo tinha o dia da Via Show Digital. É. Aí você tá desatualizado. Tô desatualizado. Era a equipe de som. Tinha o dia da Furacão 2000 e tinha o dia da Via Show Digital. Eu gostava mais do dia da Via Show Digital porque a Furacão 2000 só tocava música que era dos artistas que iam fazer os bailes da Furacão. A memória é caótica, mas o entusiasmo é palpável. Preciso urgentemente de um roteiro cronológico. Graça. Aí o artista que se negava a fazer os bailes... Esse começo era foda, Anitta? Era muito difícil, tinha todas essas barganhas. No baile da Furacão 2000, não tocava música dos MCs que se recusavam a fazer os bailes sem ganhar cachê. Aí eu preferi ir pro baile da... Nessa época era o Rômulo ou já era a Mãe Loura? Sempre foi o Rômulo. Mas depois não deu a Mãe merda? Loura era da Via Show Digital. Entendi. Parece uma viagem no tempo caótica. A história precisa de um editor e de muito café. Tá. É, quando eles se separaram. Bom, Anitta, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado por receber a gente aqui na tua casa. Eu que agradeço de vocês terem vindo pra cá, gente. Porra, cara, foi muito legal conhecer isso aqui. Música é medicina, música é meu amigo imaginário. Isso aí é um trecho da música do Cansei de Ser Sexy. Music is my imaginary friend. Chama Music is my hot sex, a música Cansei de Ser Sexy. E esse aqui é um cantinho bem gostosinho, bem gostosinho. Música é medicina? Acho que o excesso de assuntos aleatórios também seria bom para a saúde mental.
Cara, parabéns pelo que você construiu, parabéns pelo teu álbum, por ser quem você é e aparentemente por ser uma gente fina também. Ai, obrigada. Não, quando desliga a câmera eu sou péssima. Obrigado, Anitta. Valeu. Ó, vocês que assistiram aqui, ó, a gente vai deixar aqui no comentário fixado, como você precisasse, todos os jeitos de você encontrar o álbum novo da Anitta, tá bom? Pra você assistir aí nas principais plataformas, facinho, tá bom? Tu quer falar mais alguma coisa? Eu não, gente. Eu acompanho o álbum, tá feito com muito carinho, com muito. A empolgação é ótima, mas já deu propaganda. Cadê o show e uma música para a gente ouvir? Muito amor, muito tesão, entusiasmo. E acho que vocês vão gostar muito. Muita mensagem bonita, gostosa, os visuais também. Muita quebra de preconceito. É isso, gente. A mensagem é a união de todo mundo. Então, muito obrigado, Anitta. Valeu pela moral. Gente. Um beijo pra vocês e a gente se vê depois, tá bom? Tchau.